Olá a todos e a todas. E a nossa aula de hoje vai ser sobre um tema que está na ordem do dia. Depois de anos de situações insuportáveis, machismo constante, mulheres sendo abusadas sexualmente, emocionalmente, intelectualmente, sendo diminuídas, sendo excluídas, sendo inferiorizadas, sendo colocadas de lado em todas as decisões importantes para o mundo. Depois de anos dessas coisas, finalmente a conversa sobre feminismo e gênero e homens e mulheres convivendo na sociedade de um jeito que faça sentido tá finalmente se espalhando por aí, se espalhando forte, porque essa conversa já existe há muito tempo, mas agora ela tá se espalhando forte, e isso é maravilhoso, e a gente já consegue perceber as mudanças na sociedade depois dessa conversa começar a ser espalhada de verdade. Então assim, só coisa maravilhosa tá saindo disso. O vídeo da Juju, Não Vai Ter Confete Amigão, esse é o título, né? Foi publicado no canal dela no YouTube em dezembro de 2017. E nesse vídeo ela aponta como o feminismo ele faz parte da ordem do dia, assim, né? É o tema do momento, né? Inclusive, de acordo com o dicionário Merriam-Webster, a palavra feminismo foi a palavra escolhida do ano de 2017 por conta de uma onda de buscas online. O interesse pelo termo foi atribuído a um crescente número de pessoas que buscaram a palavra, tendo um aumento de 70% em relação ao ano de 2016. Esse dicionário, Merriam-Webster, define o feminismo como, eu cito, a teoria de igualdade política, econômica e social entre os sexos. E é também uma atividade organizada em nome dos interesses e direitos da mulher. Então, eu gostaria de começar apontando as principais perguntas que a gente tem para fazer do ponto de vista, né, da filosofia e da nossa disciplina de ensino, né, para o feminismo, né? Em primeiro lugar, né, são 4 perguntas que a gente vai trabalhar hoje. A primeira é por que o feminismo ele é importante, né? A segunda tem uma certa ordem filosófica aqui, que é o que é o feminismo, né? A terceira pergunta, o que o feminismo ele tem a ver com filosofia. E a quarta e última pergunta, supondo que a gente sabe o que é feminismo, né, que ele é importante, que ele é filosoficamente importante, como é que a gente poderia trabalhar isso em sala de aula? Antes de mais nada, eu preciso dizer que eu não sou um especialista nessa área, né, que é chamada de filosofia feminista, e eu nem sou uma pessoa ligada ao movimento feminista. Assim, vocês vão ver, se pesquisarem um pouco sobre o tema, que várias pessoas que trabalham com filosofia feminista são ligadas ao movimento, assim. Mas embora não tenha essa ligação e não tenha uma pesquisa sistemática sobre o tema, né, eu me considero um simpatizante da causa, né, particularmente porque eu penso que o sexismo, ou então machismo, como vocês quiserem, é um tipo de prática errada, simplesmente errada, né? E eu vou voltar a isso mais adiante, mas eu gostaria desde já falar que essa aula ela só foi possível porque uma série de pessoas me auxiliou com materiais, discussões, intuições e dicas sobre esse tema, né? E porque essas pessoas elas foram bastante importantes, inclusive eu vou fazer uma referência a elas ao final do vídeo. Então, vamos ao que interessa para a nossa aula de hoje, né? Nossa primeira pergunta, assim, o que é o feminismo? De um ponto de vista histórico, o feminismo ele é caracterizado por 3 grandes, que os historiadores chamam de 3 ondas, né? A primeira onda ela estaria relacionada com o emprego do termo nos Estados Unidos por volta de 1911, e marca esse movimento de radicalizar um ideal da Revolução Francesa. Qual o ideal? A ideia de que todos os homens nascem livres e iguais e, portanto, com os mesmos direitos, né? É interessante notar também, vários historiadores vão falar sobre isso, né, que não é que não existissem lutas e movimentos pelos direitos das mulheres antes, né? Mas o fato é que o contorno, né, dessa ideia de agregar as pessoas em torno de uma determinada pauta, né, de agregar particularmente mulheres em torno de uma determinada pauta, começa nesse período, e por isso que essa chamada a primeira onda do feminismo. Alguns, inclusive, vão fazer essa distinção entre o movimento feminista e o movimento
de mulheres. Essa discussão é bastante específica para historiadores, ela não nos interessa de fundo aqui, né, vai interessar vocês quando vocês precisarem trabalhar com isso em sala de aula, ter consciência, né, que essa distinção existe. Né? Essa primeira onda do feminismo, então, que visava radicalizar esse ideal da Revolução Francesa, né? Ele buscou a reivindicação de direitos de igual acesso, né, ao trabalho, à educação, a direitos matrimoniais e também o direito ao voto. Né? Algumas feministas também dessa primeira onda reivindicaram que a prostituição fosse abolida, assim como maus tratos e abusos dentro do casamento. O fato que a gente precisa pensar aqui é que, bom, dentro desse período, assim, a situação social, né, particularmente a situação social da mulher, era bastante complicada, assim, né? Isso, mais uma vez, né, esses aspectos históricos mais específicos a gente não vai ver aqui, mas facilmente, né, em livros de história ou até mesmo na própria internet vocês conseguem encontrar uma série de situações abusivas que diziam respeito a esse período, né, e que por conta dessas situações abusivas que as mulheres passaram a se unir e reivindicar isso. Né. Particularmente tem um destaque muito importante que é o chamado movimento sufragista. Né. Esse movimento ele se iniciou em 1848, né, ou seja, final do século XIX, para reivindicar o voto para as mulheres. Assim. E olha quanto tempo, né, isso vai demorar para se realizar. Né. Nos Estados Unidos isso só foi realizar em 1920. Né. Então, sei lá, quase cerca de 80 anos depois, né, do surgimento do movimento. Né? E no caso brasileiro, né, a coisa é mais complicada, assim, né? O voto feminino ele só é adquirido do ponto de vista legal em 1932, mas esse tipo de voto ele é complicado, né? Porque ele tem uma série de restrições. Só poderiam votar mulheres casadas e que fossem autorizadas pelos seus maridos, ou então mulheres que fossem viúvas e solteiras que tivessem renda própria, e vocês podem imaginar, né, a quantidade restrita de mulheres que poderia votar. Então, é aquele típica lei brasileira, né, para o inglês ver. Né? Efetivamente, o voto feminino no Brasil ele só vai ocorrer a partir de 1934. Né? Então, e essas características, grosso modo, né, a gente vai ver aqui basicamente características bem gerais dessas três ondas, e essas características delimitam, né, um tempo histórico e determinadas reivindicações que caracterizariam essa primeira onda feminista. A segunda onda feminista ela é marcada por reivindicar o igualitarismo entre os sexos e a emancipação jurídico-econômica da mulher. Né? A gente precisa pensar aqui que é nesse momento em que as mulheres começam, né, a ingressar no mercado de trabalho, né, e por conta disso elas, né, passam a enfrentar situações que são bastante novas do ponto de vista da mulher. Né, e por conseguinte passam a enfrentar também novos tipos de dificuldades do ponto de vista social. Né. Uma série de discussões, de reivindicações são feitas relativas a direitos humanos e direitos civis. Né? A ideia de que as mulheres devem ter liberdade de pensamento, né? Que as mulheres podem ter liberdade de associação, né? E movimento também feminista defendendo a abolição da escravatura, a abolição da prostituição e também pela paz. Assim, essa segunda onda ela é marcada, né, distribuída, né, ao longo do século XIX até mais ou menos o final da década de 90, né, e que marca exatamente, né, a chegada da mulher no mercado de trabalho. Né. A gente sabe, né, que algumas situações históricas contribuíram bastante para isso, particularmente a ideia das guerras, né, das guerras mundiais, fazendo com que os homens ou estivessem envolvidos em guerras ou então estivessem morrendo nessas guerras, assim, e então as mulheres começam a entrar com uma grande força de trabalho para, enfim, né, manter, né, uma estrutura social mínima. Né, e, bom, elas entram nesse espaço de trabalho, ganhando muito pouco, em condições muito precárias, né, e
pouco nisso, né, que começa a se dar essa grande expansão, né, da própria ideia da mulher agora como um sujeito, né, um cidadão. Algo que foi bastante inovador do ponto de vista histórico. Né? E a terceira onda do feminismo, tal como é caracterizada pelos historiadores, ela vai se iniciar na década de 90 e ela visa salientar as diferenças existentes entre as mulheres. Né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que durante muito tempo as mulheres parecia haver dentro do movimento feminista, né, uma certa homogeneização, né, bom, porque nós somos mulheres, nós lutamos pelas mesmas coisas, e a partir da década de 90 começa a se ter uma discussão mais significativa, inclusive, sobre, bom, será que existem diferenças entre as mulheres? E parece que sim. Né? A ideia aqui é exatamente que existem problemas específicos que mulheres negras sofrem, problemas específicos que mulheres pobres sofrem, problemas específicos que determinadas mulheres de certas etnias ou certas religiões ou orientações sexuais sofrem. Né? Então, a partir da década de 90 que a gente tem essa virada, né, e essa terceira onda, essa chamada terceira onda do feminismo. Bom, se de um ponto de vista histórico, costumeiramente o feminismo ele é identificado a partir dessas três ondas, né, que vão se referir a determinadas demandas históricas específicas, né, a gente pode olhar para o feminismo de um ponto de vista político, né, do ponto de vista do movimento e como esse movimento é diverso a partir de certos princípios que eles buscam. Né? Alguns historiadores, inclusive, vão relacionar, né, olha, determinados movimentos do feminismo são mais presentes em determinadas ondas. Né? Bom, isso, né, como eu estou falando para vocês aqui, a ideia é apresentar um panorama, né, e um panorama útil para nós podermos olhar, né, questões e problemas filosóficos a partir dessa teoria, desse movimento, né? Então a gente não vai entrar nesses meandros, mas é bom, né, que a gente tenha eles em mente. Né? Então, a divisão comum aqui, né, se antes a gente estava vendo uma divisão do feminismo a partir do tempo, né, agora a gente vai ver o movimento feminista dividido a partir das suas pautas, né, das suas pautas políticas. E ele é basicamente dividido em quatro grandes pautas: o chamado feminismo liberal, o chamado feminismo marxista, ou às vezes feminismo socialista também, né? As feministas radicais e as feministas interseccionais. Tá? Assim como nós vimos na divisão histórica, né, eu vou apresentar essa divisão política do feminismo de uma maneira mais ou menos breve. Né, e não porque eu não creia que essas distinções elas são irrelevantes, pelo contrário, sim, mas é porque a maioria dos materiais que vocês vão encontrar na internet ou nos livros didáticos de filosofia ou nos livros de história, enfim, eles vão trabalhar com essas distinções, né? Essas distinções elas são bem importantes, é quase como, né, o assentamento da linguagem. Né? Quem está entrando nas discussões sobre feminismo precisa pelo menos conhecer essas distinções e aonde elas se localizam. Né? Então, grosso modo aqui, o feminismo liberal, né, da sua vertente liberal, ele vai conceber a liberdade como basicamente autonomia pessoal e autonomia política. Né? É interessante notar aqui que o próprio título, né, a ideia de um feminismo liberal, é completamente relacionado à ideia da doutrina que a gente tem em filosofia política, que é o liberalismo. Né? Eu não vou entrar nesses meandros aqui, mas exatamente para vocês verem, né, como essas coisas elas estão relacionadas. Né? A ideia, né, do desenvolvimento do liberalismo e como determinadas mulheres se apropriaram das ideias liberais para então aplicarem a discussão sobre a diferença, né, e desigualdade entre homens e mulheres. Né? Esse movimento, ele por muitos é considerado um movimento individualista e centrado nessa valorização da liberdade de escolha. Né? A ideia de que a mulher ela precisa ser livre para escolher ser o que ela quer, vestir o que ela quer, né, e se realizar como ela quer. Né?
Desse modo, né, a gente vê, inclusive, algumas críticas que vão ser feitas a essa forma de feminismo, particularmente todas as outras três vertentes, elas se definem em alguma medida em oposição ao feminismo liberal, né? Certamente ele foi historicamente marcado, né, por conta até são as ideias liberais que marcam, né, a ideia do direito ao voto, né, e do sufragismo, né? O feminismo marxista, ele também, né, é exatamente a incorporação das discussões do marxismo, né, socialismo, comunismo, para dentro das pautas das mulheres, assim, né? Ele é caracterizado por ser uma abordagem que parte da ideia de classes, né, classes sociais. Esse é um conceito bastante importante que Marx introduz para conseguir compreender, né, a estrutura da sociedade, né? E também, né, é exatamente o marxismo, ele é uma oposição direta à ideia do liberalismo, né, ou então, né, porque Marx exatamente vê essa relação entre a teoria política do liberalismo e a teoria econômica do capitalismo, né? Para o Marx essas duas coisas andam muito juntas, e a crítica do marxismo é exatamente, olha, como liberalismo e capitalismo eles são prejudiciais do ponto de vista da efetivação da justiça social, né? Daí, em uma sentença, né, em uma frase aqui, a crítica marxista ao liberalismo é que a luta por um aumento das escolhas pessoais e das conquistas individuais, ela não seria suficiente para garantir a igualdade entre homens e mulheres, né? Ou então, né, do ponto de vista mais marxista, né, isso não é suficiente, mas da letra do texto do Marx, né, o liberalismo e o capitalismo eles não são suficientes para a garantia da igualdade e para a erradicação da dominação, né, da opressão. O feminismo radical, por sua vez, ele já parte dessa ideia, né, ir até a raiz, né, então ir até o fundamento e levar esse fundamento do modo mais significativo possível. Ele parte da premissa de que os homens eles são os responsáveis pela opressão feminina, né? Então não se trata mais, por exemplo, no marxismo, que a princípio a ideia é olhar para uma superestrutura social, né? Em geral, essa relação entre economia e política, e ver como ela determina, né, os indivíduos, assim, inclusive retirando deles uma série de escolhas, assim. O feminismo radical ele parte dessa ideia de que são os homens responsáveis pela opressão feminina, né? Então, essas feministas elas buscam rejeitar todo tipo de criação, seja uma criação de instituições, seja a criação de teorias, de princípios, de ideias e de movimentos criados por homens, né? Já que essas criações elas simplesmente seriam auxiliariam, né, indicariam a perpetuação de um sistema de dominação, naquilo que as feministas radicais chamam de a ditadura do patriarcado, né? É como se os homens aqui eles fossem essencialmente destruidores da liberdade da mulher, né? Assim como o feminismo marxista, esse feminismo radical ele vai ser um ataque ao feminismo liberal, né? E eu entendo também que, do modo como eu estou falando aqui bastante rapidamente, o feminismo radical ele parece um movimento, né, e um conjunto de ideias bastante despropositado, né, se não desmesurado, né, algo, né, demais, assim, né, que não vale a pena ser ouvido, assim. E o que eu posso dizer aqui é que eu lamento o fato da gente ter pouco tempo para conseguir trabalhar e olhar para esse tema, assim, mas eu recomendo fortemente a vocês buscarem o que dizem as feministas radicais para que vocês consigam analisar o valor das críticas e das propostas delas. Assim, eu particularmente, eu penso que várias dessas críticas elas são bastante importantes, particularmente porque elas questionam de modo muito significativo, né, o papel social do homem na relação com as mulheres, assim. Então, eu vejo, né, de certo modo, assim, o feminismo radical quase como algo, né, do tipo, assim, do ceticismo, né, do ponto de vista de teorias filosóficas, né. É um tipo de teoria bastante negativa, né, no sentido de destruir, né, muita coisa, muita teoria, muita ideia, mas ao mesmo tempo tem um ponto, né, tem razões, e essas razões às vezes são bastante interessantes, né.
A quarta e última linha, né, nós vimos o feminismo liberal, marxista radical, e agora o feminismo interseccional. Ele é um feminismo que ele surge, né, bem mais recente, né, e que ele visa identificar determinadas estruturas de poder que vão atacar os direitos das mulheres, né. Esse termo, né, interseccional, ele já era utilizado por feministas negras, parece, assim, pelo que eu consegui encontrar, assim, desde do início da década de 80, mas ele só vai ser apresentado em livro, assim, ou seja, academicamente esse rótulo chega em 1989 por uma feminista, Kimberlé Crenshaw, e ela vai definir, né, o feminismo interseccional, né, as palavras dela são as seguintes: trata-se da visão de que as mulheres experimentam a opressão em configurações variadas, em diferentes graus de intensidade. Padrões culturais de opressão não só estão interligados, mas também estão unidos e influenciados pelos sistemas interseccionais da sociedade, né? Então, claramente, né, uma pessoa com mais dinheiro, uma pessoa mais rica, vai sofrer menos opressão do que uma pessoa mais pobre, né? Por quê? Porque essa pessoa, né, ela não vai ter acesso a uma série de bens, serviços, espaços sociais do que as pessoas que têm mais dinheiro, né? E o feminismo interseccional, ele visa exatamente isso, ver que, olha, existe uma pauta, parece existir uma pauta específica de mulheres pobres, por exemplo, em distinção de mulheres ricas. Ou, por exemplo, parece existir uma pauta específica de mulheres católicas, por exemplo, do que de mulheres que lidam com a religião muçulmana e tem que utilizar determinado tipo de vestimenta, por exemplo. Ou existe uma pauta específica de mulheres lésbicas, né, ou que, né, enfim, né, têm interesse por outras mulheres, ou, né, coisa desse tipo, e em oposição a mulheres que são heterossexuais. Assim. Então, o ponto aqui desse panorama, né, é exatamente mostrar duas grandes coisas, né? Primeiro, né, que o termo feminismo ele é algo bastante amplo, né, e ele pode significar coisas que são muito diferentes umas das outras, né? Vocês vejam, por exemplo, a distinção entre a vertente liberal e a vertente radical do feminismo, né? Mas, por outro lado, né, é interessante para a gente conseguir ter um certo panorama e tentar identificar alguma coisa em comum que tem dentro desse movimento, né? Afinal, se a gente pode dizer assim, existe um movimento feminista, né? O que é isso exatamente?